Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais um Papo Fair. A gente está recebendo aqui no nosso cafofo, no nosso cantinho, a gente está recebendo hoje Paula Mazzola. Paula, muito bem-vinda, muito obrigado por ter vindo e aceito o convite. Como vocês sabem, como é de costume, a gente só recebe gente que a gente gosta aqui. Hoje a gente vai falar de um tema forte, um tema de ESG, e a gente vai abrir a nossa conversa como de costume. Quem é Paula Mazzola? Do que estamos falando aqui? Quem é essa minha convidada, então? Bom, eu sou uma pessoa muito conectada com a natureza, muito criativa. Sou mãe de duas preciosidades já grandes, não são mais crianças. E mãe de muitos outros de coração. Sou mãe de pet. 2 cachorros e 2 gatos. Família expandida. Exato. Sou de família de escritores. Tenho na veia aqui um escritor famoso brasileiro, Euclides da Cunha. Ele era meu tio tataravô. Olha aí. E sou escritora também, não por conta disso, mas eu acho que tem bastante ligação. Sim. Né? Nada é por acaso. Exato. E é uma pessoa que está sempre disposta, conectando as pessoas, mostrando o melhor lado de cada um. E me diz uma coisa, como é que tudo isso se conectou? Como é que você construiu esse caminho para o ESG? Então tem essa veia literária muito forte, mas tem outras coisas no meio do caminho, inclusive tua formação, não tem? Exato. Bom, de formação, sou pedagoga, psicopedagoga, sou especialista em design para sustentabilidade e regeneração e de educação e de educação. Tudo certo. Educação especializada em sustentabilidade e regeneração. Tá bom. E comecei a criar trabalhei muitos anos no lado de filantropia mesmo, trabalhando voluntariamente e trazendo esse olhar da educação para onde eu atuava, né? Com organizações que eu fui fazendo eventos ou que eu ia criando projetos para essas organizações e espaços que a gente pudesse estar contribuindo em compartilhar o que tem de melhor de cada um. E com isso fui criando uma metodologia, né, baseada em teoria U, uma metodologia dada pelo Otto Scharmer, um professor do MIT, em que o nome se chama piquenique, que é de participação integrada e de convívio entre a natureza, o indivíduo, eu e o coletivo. Que é justamente isso, a gente estar sentados juntos, a gente poder compartilhar quem a gente é no momento ou o que a gente está trazendo para compartilhar, tendo um propósito único. A cesta de piquenique, ela simboliza esse contato com nossa ancestralidade. Então, qualquer tema. Então, como Paula, eu sou uma pessoa que faço muitas coisas, acabei criando uma empresa chamada Astera. Isso, é o que eu ia te perguntar. Chegamos. Que se tornou uma rede catalisadora de iniciativas socioambientais e que trabalha juntando o público, o setor público, privado e a sociedade civil. E na Astera você mencionou o piquenique, né? Mas na verdade a Astera ela é uma instituição com uma vocação maior e inclusive com um conjunto de produtos maiores, né? Então, o que é, no fim das contas, qual é o impacto que vocês querem criar e como é que isso, dentro da sigla ESG, por onde vocês circulam dentro das 3 letrinhas? Tá. Então, a Astera acabou se tornando uma empresa, essa rede que catalisa iniciativas e implementa por meio de projetos para que dê a visibilidade e a mensuração do impacto, a evidência de que aquilo que a gente faz tem transparência e é real e não é papo para inglês ver ou greenwashing, essas coisas, né? Então a gente implementa projetos de qualquer tema.
né, para que a gente consiga trazer, unir, né, o investidor e as empresas para esse momento ESG e trabalhar com transformações mesmo em comunidades. E a gente chega o S para a gente é o mais forte por conta da educação, é uma metodologia que catalisa mesmo essas iniciativas, é uma metodologia que tem essa base em teoria U e toda a parte formatizada hoje até para as ODS, para políticas públicas e para outros setores, e a gente chega no E por meio do S. Tá bom. Então, por exemplo, nós temos programas de restauração ecológica, né, para áreas degradadas, com uma técnica de um japonês chamado Masanobu Fukuoka, que são bolas de semente. E são uma técnica que ela já vem com uma mensuração de impacto muito grande, sendo programas no mundo todo que se usam isso para reflorestar. Para ter uma ideia, aviões de bombardeio bombardeiam até 900 mil bolinhas de sementes por dia em projetos de reflorestamento dos Estados Unidos para a Indonésia, por exemplo. E no Brasil também temos isso. Então, no nosso E, a gente chega pela educação ambiental. Perfeito. Tá? Então, o S, principalmente, a gente forma jovens, desde a criança de educação infantil, e jovens para que eles possam ser os multiplicadores dessas ações e atuem nesse campo ambiental, que é um campo visível. E o G, principalmente ali com a formação, tanto de professores como para as empresas, né? Então, a gente traz um trabalho da governança, unindo nessa metodologia, só que com outro grau de linguagem, né? Outra forma de linguagem, mas a mesma metodologia de reconexão das pessoas com a própria natureza e colocar os seus dons e talentos a serviço e realmente assumir o seu papel e fazer a sua parte, né, no contexto como um todo. Então, a gente tem essa ligação também com empresas e a parte governamental também. Maravilhoso. No fundo, vocês articulam um ecossistema, né? Mas para a gente poder aprofundar um pouquinho o tema, eu queria que você lembrasse como é que vocês nasceram, né? Na verdade, teve ali um acidente ali que, na verdade, meio que justificou vocês e que foi um ponto de virada para a Astera, não foi? Isso. Desde 2013 eu já venho implementando esses programas, esses projetos para testar a nível de teste mesmo, entender que quando precisa ter uma rede que faz essa sustentação e tudo. E a partir de 2023 foi quando começou o nosso case principal, que foi logo após a catástrofe ambiental ocorrida em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. E aí a gente eu respondi um post da Prefeitura e da Secretaria de Educação pedindo recreacionistas para trabalhar com as famílias desabrigadas. Como eu cresci ali, né, nas praias de São Sebastião e um dos meus livros, A História Acontece ali também na região, eu respondi esse post, que foi o meu impulso de fazer algo por essas pessoas que estavam ali impactadas. E a partir daí surgiu o projeto Regeneração em São Sebastião, que é parceria da Astera com a Secretaria de Educação e do Meio Ambiente da cidade, né, municipal. E esse programa acabou ainda está acontecendo, já está no 3º ano, e é um programa em que recebeu prêmio, ganhou o Prêmio Vale de Gestão Responsável por projetos socioambientais, foi apresentado também fora do Brasil, em alguns congressos e conferências e fóruns, e ele é um case que a gente trabalhou muito a questão de traumas coletivos, porque a gente chegou lá para trabalhar bola de semente e trabalhar a terra e o barro no contexto onde estavam todos ali ainda traumatizados com o barro. E a gente trazer uma ressignificação disso, deles estarem trabalhando com as mãos, colocando semente, o barro, a argila, fazendo a proteção da bolinha de semente, para que pudesse voltar para áreas degradadas em formato de vida, porque o barro com semente é vida. Então foi uma virada de chave onde os jovens foram os principais agentes polinizadores, que a gente chama, ou semeadores, para que pudesse voltar ali essa harmonia, né? Claro. E eles saberem também lidar com situações que acontecem. Essa história é maravilhosa e te agradeço por compartilhar. Na verdade,
ter uma conclusão ou talvez uma percepção sobre a Astera que a gente vem dividindo já há algum tempo, que eu acho que é o que mais me faz brilhar os olhos quando eu penso no teu projeto. É um fato que, no fundo, apesar de vocês serem uma instituição ESG, a vocação de vocês é justamente reconstituir, por diversos motivos, não importando a origem, mas reconstruir um contexto de bem-estar. E aí, de certa forma, a gente conecta muito com aquilo que a FairJob é e por isso que fazia tanto sentido a gente conversar. Como é que você enxerga isso? Quais são os indicadores? A gente brinca aqui dentro, a gente tem até metodologia para medir sorrisos, né? Então, o que vocês têm de indicador e como é que vocês conseguem medir esse resultado de impacto quando se trata de bem-estar e, evidentemente, qualquer outro impacto que você identifique? Tá, a gente tem duas formas aqui que a gente trabalha tanto na parte no social, ali na educação, é mais difícil mensurar ou estar com esses indicadores por ser um lado invisível, né? Um plano que a gente está trabalhando a questão socioemocional muito forte, porque em cada situação que a gente trabalha, a gente coloca o simbólico, por exemplo, né? Na questão da semente, o que é a semente? É a potência que está lá dentro, pronta para ser manifestada. O que é o composto orgânico? O composto que vai em volta, é a nutrição, do que você se nutre. O que é a argila? É a proteção. Então, a gente trabalha questões de segurança, a gente consegue abrir isso para um leque para trabalhar esses temas todos. Então, a forma que a gente tem para mensurar isso, tanto de educação, pensando em educação infantil, a gente acaba pensando mais nas questões de coordenação motora e outras coisas, né, que vai mexer, e a parte socioemocional que tem de programa de educação, mas a gente faz isso por parcerias, né? Então, por exemplo, como eu falei, a gente é uma rede que catalisa iniciativas. Então, se tem iniciativas que já trabalham com pedagogia do trauma, com pedagogia de emergência, ou o caso da FairJob, então a gente faz parcerias para que essas instituições, essas iniciativas possam entrar, fazer a mensuração e devolvem para a gente. É como se a gente abrisse um espaço para que possa entrar, fazer cada um fazendo a sua parte, mas juntos, nós estamos juntos num único propósito. Na questão ambiental é mais fácil porque é visível, é um plano visível, então a gente tem como mensurar se está tendo reflorestamento, se não está tendo, se... a gente consegue trazer essa mensuração, mas também fazemos parcerias com empresas que fazem a parte de mensuração ambiental, porque nós não somos uma empresa da área ambiental. Então a gente sempre é por parcerias mesmo que a gente acaba fazendo as evidências e a mensuração. E a metodologia, ela é uma metodologia que tem como base Pestalozzi, que na educação, né, em 1700 e tanto, ele tinha um método chamado método intuitivo, e é um método afetivo e é intuitivo. Então começou todo o programa, por eu ser pedagoga também, né, traz essa questão do intuitivo ter sido muito forte. Mas para conseguir trazer para as empresas a mensuração ESG, aí a gente faz por parcerias mesmo, com empresas e instituições que possam estar se beneficiando desse momento. Então, até no bem-estar, a gente consegue quebrar barreiras de competitividade, porque está todo mundo junto sem ocupar o espaço do outro. Paula, já que você entrou no tema de intuição, emoção, você falou muito passando a questão de teoria U. Eu entendo que esses temas estão muito ligados. Eu acho que até para a turma entender do que se trata essa questão de teoria U, explica um pouquinho o que é teoria U e como é que especificamente dentro desse contexto ela se aplica ou você aplica eventualmente. Bom, teoria U é uma tecnologia social desenvolvida por esse professor do MIT chamado Otto Scharmer. E basicamente é um U mesmo, é a letra U, né? Onde, pensando do ponto A para o ponto B, a gente normalmente vai pelo caminho mais rápido, né? Pelo atalho. Só que o atalho normalmente tem lobo mau, né? E a gente acaba voltando pro ponto A, sem chegar no objetivo. E com o U é um processo, né? A gente passa por um caminho, a gente mergulha e sai do outro lado, passando por
observação, por técnicas de escuta ativa, a gente trabalha aí com 4 níveis de escuta, presença, da gente estar realmente presente no momento presente, ligado, né, à fonte, a gente fica, né, no fundo do U mesmo, aquele momento de entrega. Eu costumo trazer isso como a metamorfose da borboleta, como a gente está provocando sempre o efeito borboleta nas pessoas e nas organizações, que nenhuma ação é pequena demais para a gente gerar algum impacto no resultado. Então, vamos pensar que o caminho do U, o ovo da borboleta, é a nossa intenção de passar, é o convite por passar por esse processo. E aí você vai descendo como lagarta, a lagarta está sempre comendo, né? Tá adquirindo conhecimentos. Então, a gente tem técnicas aí de abrir mesmo o campo de escuta, de observação e presença, até o momento em que a lagarta precisa deixar ir aquilo que não serve mais, ela morre, né, para poder chegar no momento do casulo. Então, a gente também tem um momento no U, é como se estivesse baixando um copo cheio, ele estivesse esvaziando, de deixar ir aquilo que não serve mais para a gente, para chegar no fundo do U, e aí aquele momento Indiana Jones, quando ele vai atravessar o precipício e ele confia, porque não tem mais como voltar para trás, e porque já está na consciência que aquilo que está fazendo não chega no resultado que a gente deseja, no futuro que a gente está querendo fazer de protótipo. E essa entrega, no momento borboleta é casulo, né? O casulo é aquela situação que a gente não pode mudar, mas também é um momento de introspecção, de reflexão, então, e de muito silêncio, né? E de entrega realmente, porque a gente não sabe o que a gente vai transformar. E depois a subida do U, né, do outro lado, é esse momento novo que está emergindo, e a gente nunca perde o foco, que é o nosso ponto B, mas como a gente chega lá, vai mudando de acordo com o movimento que a gente vai fazendo. E aí entra o lado borboleta, que é o momento mesmo de libertação, de você estar... só que a borboleta tem uma responsabilidade, que é polinizar. Então, a gente trabalha protótipos aí nesse contexto todo, do que a gente está querendo transformar, né, ou realizar, para chegar na realização. E deixar o legado também, a gente trabalha ali, porque a borboleta também deixa o legado, ela deixa os ovinhos, né? Então, a gente deixa o legado para poder seguir para o novo ciclo. E a aplicação disso é dentro do contexto dos projetos e dos produtos de vocês? Ou ela tem outras aplicações possíveis? É dentro dos projetos, tem também outras aplicações, como eu trabalho com empresas, por exemplo, que faço a formação dos profissionais, principalmente voluntários corporativos, ou temas e oficinas, né, dinâmicas, workshops, a gente consegue trabalhar isso também de outras formas, sem ser nos projetos. E no projeto, desde a educação infantil, eles estão passando por teoria U, né? Desde as crianças até os adultos todos também passam. Então, a educação é como se fosse o ponto de realmente da gente conseguir ver, de evidência, que a gente consegue gerar uma transformação. E aí você consegue ver a diferença por meio dos depoimentos, principalmente das crianças e dos adolescentes e dos professores, a diferença que foi quando começou e como que terminou. Você sabe que assim, tem muito mais do que um ponto de convergência e um ponto de similaridade com aquilo que a gente faz, né? Na verdade, eu acho que a primeira coisa, eu acho que é essa questão de bem-estar como consequência do teu projeto de ESG, no fim das contas, né? Por conta da nossa parceria com a World Happiness Foundation, na verdade, a gente acabou se concentrando e definindo como foco justamente empresa, saúde e educação, né? O quanto a educação é importante como ferramenta, na verdade, de transformação, né? O quanto saúde, no fim das contas, é uma variável e na verdade, faz parte do composto da construção de um bem-estar, e evidentemente que as empresas, que no nosso caso, na verdade, elas são, no fundo, elas são clientes, na verdade, no teu caso, por mais que tenha uma questão de serviço público envolvido, na verdade elas são ou sponsor ou até mesmo contexto de aplicação, tá certo? Porque cada uma delas tem os seus próprios projetos de ESG. Exato. E em termos, e na verdade assim, a gente não tem a teoria U como base,
mas definitivamente dentro do nosso processo em que a gente mede, a gente aplica um plano de ação de transformação e depois a gente remensura para comprovar, na verdade, o impacto, eu entendo e enxergo que a gente é meio que abaixo da linha d'água daquilo que vocês de fato promovem, né? Como é que é essa questão de... Como é que é essa questão, essa visão, esse caminho, na verdade, de atuar justamente num contexto de pós-trauma, né? Porque no fim das contas, especificamente ali, eu acho que tem dois cenários no qual você atua. Num cenário que é um pouco mais crítico como esse, eu acho que o impacto talvez seja até mais fácil, mais visível de se perceber. Quando a gente olha já em situações, digamos, um pouquinho menos críticas, né? Quais são as grandes diferenças de um para o outro, assim? Como é que você entende que empresas e esses ecossistemas podem contribuir? Porque não é nem só uma coisa nem só outra, né? É o conjunto de todas essas ferramentas que você conecta que na verdade permitem de fato trazer uma transformação tão relevante. Isso. Normalmente, quando a gente trabalha a parte pós-traumática, o que a gente está trazendo é um projeto em que todos possam se unir num objetivo único. Então, as pessoas começam a se envolver e quando você começa de um ponto, quando você vê, tem um monte de gente, um monte de organização envolvida voluntariamente, inclusive. Né? As empresas, é claro, a gente traz essa questão da captação de recurso para que a gente possa implementar realmente o projeto da melhor forma. Uma parte importante do efeito borboleta. Exato, porque sem o recurso a gente não consegue implementar. Exato. Né? Então, com isso, essa é a ligação das empresas, né, para que elas entendam que quando tem um projeto de ESG, um projeto em que elas vão estar aportando o recurso, esse projeto está gerando uma transformação verdadeira, que esse recurso realmente vai voltar para ela em forma do que a gente acordou com ela, se é em forma de bem-estar, se é em forma de até financeiro, né? Sim. Se a gente acordar com isso, a gente consegue trazer num projeto que devolve para eles o que eles pediram. Quando a gente trabalha com empresas também, ou em lugares em que a gente não tem, por exemplo, um evento como uma catástrofe, né? Eu tenho outros lugares em que eu trabalho a preservação, a conservação, as pessoas, né, com surdos, mochilas que vibram som para eles poderem ter acesso à música, então acessibilidade. Então, tem projetos de várias formas. Naturezas. Mas quando a gente trabalha em empresa, as empresas hoje estão muito com a questão da saúde mental, é urgente, né? Emergencial, porque as pessoas, eu acredito particularmente que as pessoas estão muito desconectadas com a sua própria natureza e com isso gera essa desarmonia, né? Dá um desequilíbrio. Então, quando faz esses eventos, passa por um processo, passa por um workshop ou vai visitar um dos projetos, as pessoas começam a se envolver, começam a mudar a forma e começam a enxergar outras saídas. A gente trabalha muito o simbolismo com os animais, né? Então a aranha, por exemplo, é isso, né? Você é a tecedora da sua própria história e você pode fazer a teia de diversos ângulos para enxergar aquela situação de outros ângulos. Então a gente traz isso como se fosse um arquétipo, né? E aí o que a gente traz para a gente como ser humano e o que a aranha representa também na biodiversidade dentro do meio ambiente, né? Dentro da parte da natureza. Então, para as empresas é importante esses encontros todos e esses projetos que eles entendam que a longo prazo ele se torna uma vantagem competitiva, né? Porque é difícil a gente conseguir também o recurso, trazer isso para as empresas porque buscam ainda esse imediatismo. Quando as pessoas que trabalham na empresa passam por um processo de teoria U, que é como se fosse você fazer mesmo, você tem que passar pelo processo. Você não sai do outro lado do U igual ao que você entrou. Sim. Então, as pessoas começam a abrir a cabeça, porque a teoria U traz a mente aberta, o coração aberto e a vontade aberta. Eu gosto muito da frase de tem certas coisas que depois que a gente vê não dá para desver, né? Eu acho que é exatamente o que está lá dentro, né? E é interessante, o Otto Scharmer, ele traz a frase de Bill O'Brien, que é
a condição, o sucesso de uma intervenção depende da condição interna do interventor. Então, você trazendo as pessoas das empresas e da comunidade, quando eu falo comunidade, não é só comunidade vulneráveis, também são lugares particulares, empresas e que tenham, são espaços mesmo nesse entorno aí das pessoas. Mas trazer... É como se a gente fosse a evidência e o real, o presencial daquilo que vocês fazem a medição. Sem dúvida. Sem dúvida. Na verdade, vocês são o objeto real e concreto de impacto e transformação, né? Eu acho que a contribuição que a gente pode fazer aqui, né, é tentar tangibilizar aquilo que às vezes é um impacto, muitas vezes empírico, Isso. Na verdade, num impacto mensurado com um indicador associado. A gente tem uma escala de emoção, que é a escala Hawkins. E, na verdade, nela está muito embutida essa questão e essa ideia de efeito borboleta. Justamente porque, dentro de uma lógica de emoções positivas e emoções negativas, a polarização para um lado ou para o outro, naturalmente, acaba contaminando o ambiente. Seja positivamente ou seja negativamente, né? Por isso, quanto mais alegres e felizes forem os ambientes, teoricamente, naturalmente, isso acaba potencializando e se transmitindo, assim como negativamente também tem uma influência. Como é que você enxerga isso dentro dos teus projetos, né? E eu acho que essa questão de ambientes pós-traumáticos, adorei essa expressão, esses ambientes pós-traumáticos, na verdade, à medida em que você consegue de fato virar o jogo, né, com todas essas ferramentas que você tem à mão, você consegue materializar esse efeito borboleta, esse efeito de contaminação positiva de maneira muito clara, não consegue? Sim. Como é que isso entre educação, saúde ou até mesmo engajamento das pessoas que participam contigo, como é que isso se materializa? Você tem alguns exemplos, alguns cases? Deixa eu pensar aqui de materializar essa transformação. Bom, a gente tem cases de relatos ali dos professores, por exemplo, teve um evento que a gente fez no Viveiro Municipal, lá em São Sebastião, em que as crianças das EMEIs de 4 e 5 anos participaram junto com os jovens mais velhos, né, de 14 e 15 anos. E tem uma criança ali que era não parava quieto, que não, era o terror ali da escola, estava sempre aprontando alguma coisa. E ele chegou no movimento que a gente fez, e era o processo todo, e teve uma das dinâmicas era de sensibilização, né? E ele acaba dormindo, né? E voltou, e depois disso, na escola, ele era outra criança. Então, sempre foi dizendo que era essa outra criança. Agora eu estava também fazendo formação de professores do Brasil, dos estados do Brasil, há pouco tempo atrás, e um deles também. A gente fez uma atividade de escuta ativa, ele chegou para mim e falou, olha, eu quero te agradecer, porque eu sou uma pessoa muito cética, eu sou uma pessoa muito para dentro, eu não me abro com ninguém, e eu não sei, parece mágica, mas aconteceu coisas aqui que agora eu falo e estou me expondo, e quero agradecer porque realmente é poderoso, né? Então é essa vivência que traz isso. Agora, São Sebastião é um caso, né, que começou mais enfraquecido ali o sistema, né, por conta da catástrofe, e depois hoje a gente conseguiu ir para uma conferência nacional, a gente está conseguindo fazer com que avance e que se tornou hoje um exemplo para ser multiplicado agora até para o Rio Grande do Sul e para outros lugares. Boa. Tá? E uma das coisas que vocês fazem muito, e de novo muito ligado àquilo que a gente acredita, é na verdade
o uso de práticas criativas e, em particular, de práticas artísticas justamente dentro do bojo dos projetos de vocês. Inclusive, filhote, é teu livro. Conta um pouquinho do livro, conta um pouquinho, você falou da aranha, tem tantas outras metáforas aqui dentro. Conta um pouquinho como é que foi esse processo de construção e, eventualmente, para a gente emendar numa ideia de como é que essas práticas artísticas e criativas, na verdade, se contribuem para o resultado do trabalho de vocês. Então, eu tenho livros, eu tenho uma trilogia infantil que se chama Até que Enfim, e que nasceu dessa questão de querer trazer para as crianças uma educação ambiental mesmo, deles entenderem o que é pôr a mão na terra, o que é pôr o pé descalço na lama, da onde vem o leite, da onde vem o ovo, porque hoje em dia eles não sabem, né? Então, é toda a minha história real, essa trilogia. O sítio Até que Enfim existiu mesmo, era o nome do sítio dos meus avós. E aí conta a história da menina que vai para o sítio e ela ganha do avô uma caixa para pôr os bichinhos de jardim, tudo ela coloca vivos, tá? Com muito cuidado. E ela vai fazer um piquenique, que não pode não deixar de ter, e ela acaba adormecendo, e quando ela acorda, ela é uma lagarta dentro da própria caixa. Então entra com essa conotação de provocar o efeito borboleta, e cada bichinho ali, são 12 bichinhos, representa ou uma área dela mesmo, ou alguém que veio para auxiliar ela nessa transformação. Então, a cigarra é a nossa voz interior, no livro a cigarra tem vergonha de cantar, o vagalume é a luz interior, a minhoca é o contato com as nossas raízes, e assim vai, né? O louva-a-Deus é o poder da oração, a joaninha é a meditação, cada bichinho ali tem um porquê. Tem um porquê. E ao mesmo tempo, esse livro ele é usado para trabalhar na educação ambiental, ele é a base dessa metodologia toda que eu disse que é catalisadora, porque a gente trabalha a biodiversidade por meio da ludicidade e da parte de criativo mesmo. Quando a gente vai trabalhar a minhoca, eles entendem ali o que é a minhoca no contexto também na natureza, né? Qual é o papel dela, vão tocar na minhoca, vão conhecer o animal e ao mesmo tempo eles vão estar trabalhando com tinta de terra, então eles peneiram, fazem toda a tinta, né? Para que eles pintem, e aí a gente monta painéis com a minhoca daquela escola, por exemplo. Então, o contexto de criatividade para a criança, a gente usa esse lado, para os jovens a gente não usa tanto o livro, mas ele é a base da metodologia, e os jovens já têm um contexto maior de estudo e de pesquisa que eles precisam fazer para a realidade, mas também está despertando isso neles, né? Porque quando a gente olha por esses ângulos, a gente começa a se tornar mais feliz também, né? Porque você começa a se ver como a natureza. Isso. E não distante, é uma coisa só. Sim. E é ligado nisso. E eu tenho livros também para mulheres que também trabalham essa questão da mulher também se conhecer e não se deixar desviar da essência dela por conta de carências e coisas que a gente vai acabando sendo atropelados no dia a dia, né? Sim. De certa forma, isso tudo tem uma conexão também com teoria U na experiência para a qual você leva essas crianças ou esses interlocutores, não sei como é que você chama, porque na verdade me parece que ao construir este caminho, na verdade não somente você traz uma profundidade na discussão dos temas, uma amplitude na discussão dos temas e uma profundidade, né? Amplitude, porque na verdade você acaba indo do concreto ao abstrato e até mesmo ao emocional, da mesma maneira como você trata de fato científico até o criativo, né? E isso tem conexão de fato? É coerente? Eu acho que tem toda conexão, né? Não tem separatividade. Quando a gente falou em polaridade, é isso. É a gente conseguir trazer, porque de um ponto para o outro, no fundo tá todo mundo falando a mesma coisa, cada um tá falando de um jeito. Sim. Mas quando a gente olha, a gente quebra quando a gente une mesmo, a gente acaba quebrando preconceitos, quebrando padrões e crenças que realmente limitam a gente da gente
viver em harmonia como sociedade. Então, tudo isso acaba se conectando num eixo só e você perceber que a sua natureza, você é diferente, sim. mas não há diferença. Sim. Entendeu? Então, legal isso, adorei. Dentro da siglinha ESG, né, a gente falou que, na verdade, você faz ambiental para, na verdade, chegar no social. A gente passou por todas essas questões. Ao contrário. É do social para o ambiental. Do social para o ambiental. Tá bom. E o G? E a governança dentro dessa história? Porque esse modelo é sistêmico, né? Então, assim, você tem o contexto. Então, o contexto das diferentes comunidades. Que você falou que podem ser comunidades, sejam elas socialmente impactadas de diversas maneiras possíveis, ou podem ser empresas. Você tem os fatores operacionais viabilizadores, né? Precisa de time para fazer as coisas. Estou aproveitando, puxando da gaveta da memória um monte de coisa que a gente tinha discutido lá atrás. E evidentemente que você tem a necessidade de uma sustentabilidade financeira. Não dá para fazer tudo isso enfim, as pessoas precisam sobreviver. A própria Astera consome recursos. Como é que funciona essa cadeia? O que é esse sistema Astera? O que é essa governança, que não deve ser simples, né? A governança, por muito tempo, foi muito canalizada como empreendedora, né? Sim. E hoje a gente tem um time que realmente se uniu para que a gente pudesse fazer com que isso pudesse estender, porque, na verdade, toda essa metodologia ela é a forma de catalisar, mas o Astera em si é muito maior. Né? A Astera consegue trazer grandes empresas, para que possam estar investindo ou participando, às vezes como cliente, às vezes como parceira. E para a captação, principalmente, vem via patrocínio ou investimento mesmo, né, de fundos que possam entender que é um fundo de impacto e aonde esses projetos vão acontecer e a gente consiga trazer de volta ali o que foi acordado. É a nossa forma de estar conseguindo várias formas de entrada financeira dentro da empresa, né? Como uma rede mesmo também, um sistema também de fidelidade, trazer a parte de ESG mesmo por meio de projetos. As empresas hoje, o que a gente bate muito na tecla é que esses projetos, não está faltando dinheiro, o recurso não falta, o que falta são projetos. Mas são projetos que faltam, que para as empresas entenderem que são projetos reais, que são projetos verdadeiros e que são a longo prazo. É uma necessidade de confiabilidade das marcas, é isso? Total, de confiabilidade e também da governança dessas empresas. E é por isso que a gente trabalha a governança fazendo workshops e palestras e desenvolvendo isso com eles, independente de projetos, tá? Se vão acontecer, mas a gente, quando faz esses workshops de liderança ecossistêmica, de estar alinhando a intenção com a ação dos próprios líderes, né, as lideranças de dentro das empresas, eles começam a entender que o processo é longo. Não dá para ser de imediato, não é rápido, não dá para vir numa competição, num momento daquele velho paradigma que acontecia, né, da velha economia, vamos dizer assim. E então, na questão de governança, a gente trabalha por meio da teoria U, principalmente, né? Se for pensar, o Otto Scharmer, ele está em 180 países, em empresas grandes no Brasil, como a Petrobras, a Bosch, a Natura, eles usam a metodologia teoria U no ecossistema deles ali. Então, a gente traz muito essa questão da governança como se fosse um anzolzinho ali para que eles percebam e sintam o gostinho de que, vem cá, é diferente, o mundo tá diferente, vamos fazer a nossa parte, não é rápido, a gente não tem como garantir
um retorno tão imediato, é um retorno completamente diferente, um retorno de impacto, mas eles entenderem isso independente dos projetos. Até por conta de serem retornos, de serem discussões de longo prazo, na verdade, o que me parece que está por trás da tua fala o próprio projeto precisa estar conectado e inserido dentro dessas empresas de maneira com que faça sentido até mesmo com o modelo de negócio. Que não dá para ser simplesmente um dinheiro doado, porque ali, na verdade, a relação fica muito ruim, talvez superficial e, por consequência, corre o risco de não durar. É uma das reclamações da maioria das empresas, que fazem, que aportam recurso para organizações, para ONGs. Sim. Eu não aguento mais, que daí é muito assistencial. Então atua no assistencialismo e não aprofunda. Tá bom. Né? Tem lugares em que precisa ter assistencialismo mesmo, né? No caso, tem ONGs que precisam atuar nesse momento, que é, por exemplo, numa catástrofe, eles já vão lá, porque é imediato que tem que resolver. O que a gente o que a gente faz é depois, o pós para reconstrução mesmo. Sim. Mas as empresas, elas acabam entendendo que esse projeto pode ser um projeto da própria empresa, não precisa ser fora da empresa, pode ser um projeto fora da empresa, em que eles vão tem uma ONG que eles já atuam, e a gente entrando ali, a gente traz uma sustentabilidade para essa própria organização, para que ela possa realmente caminhar sem depender tanto do recurso da empresa. Então, não é que a gente vai entrar dentro da ONG e ver a parte financeira dela, mas a gente vai trazer uma metodologia em que ela vai começar a abrir a cabeça, abrir o coração e abrir a forma dela de agir, porque se ela não entrar numa rede, ela não consegue se sustentar. Super. Então, as empresas, nesse caso, é esse olhar que eles estão vendo, que a gente consegue adaptar e fazer um tailor-made para cada situação. E numa visão ambiental, numa visão social, quando você olha para as empresas, eventualmente nos projetos em que você participou ou outros, você percebe um retorno direto para as empresas que justamente entram nesses projetos? Olha, para as empresas que já estão olhando para uma liderança mais servidora, uma liderança que realmente, você pensa que setor agro está olhando para isso agora, e o agro está se abrindo para o social. E o sistema agro é muito forte, é muito organizado, tem recurso, tem tudo certo. Então, quando a gente olha isso é um dos exemplos que eu acho que eu poderia ter trazido naquela outra pergunta antiga. Boa. Mas a gente teve um movimento ali do agro em que era um sistema fechado e eles passaram para o momento de teoria U e eles se abriram e entenderam, por meio do protótipo e tudo que eles realizaram, que eles não estavam incluindo tanto o social, então eles estão se abrindo. E hoje tem empresas grandes do agro, inclusive que a gente está tendo ligação direta, em que está olhando para esse sistema de uma forma mais regenerativa mesmo. E não, eu vou fazer isso também porque eu preciso ou para poder mostrar minha imagem. Não, eu quero saber se esse projeto é real. Então, eles me buscam para que a gente faça workshop, a gente mostre para eles que o que todo mundo passa nos projetos é isso que vocês estão passando aqui. E, com isso, eles entendam que, então eu estou vendo e aí vamos lá. A gente tem total transparência, a gente tem uma plataforma digital também que conecta as microcomunidades e os projetos, onde você clica lá no mapa do Brasil, do mundo, inclusive, e você consegue abrir para saber qual projeto está acontecendo, quais os conteúdos que estão sendo passados, o que está sendo feito, as fotos em tempo real, relatórios que passam. Então, tudo que a gente traz é para que a empresa entenda e tenha essa confiança de que a gente faz e está entregando para eles aquilo que a gente acordou no nosso primeiro momento. Então, vocês têm um sistema de rastreabilidade para comprovar como é que o dinheiro deles foi aplicado. Uau. O dinheiro e os projetos, né? Para poder provar, para poder provar que foi aplicado. Esse dinheiro serviu para gerar esse impacto. Isso. Então, às vezes, a ONG, quando eu vou trabalhar um projeto, por exemplo, vamos pensar de
de biodiversidade, de polinizadores, que é o Jardim de Polinizadores, que é o nosso projeto maior aí, a gente está atuando na falta de polinizadores. Nosso problema maior é a falta de polinizadores no mundo que gera, né? Vai faltar vida, alimentos e um monte de coisa. Mas para a gente atrair polinizadores, a gente precisa sentir como polinizador. Então, para as empresas, quando eles olham para esses projetos, esses programas todos, eu tenho ONGs que, se eu fosse uma organização, se eu fosse uma ONG, eu estaria competindo esse recurso. Sim. Como empresa, eu estou conseguindo trazer ONGs que no primeiro momento é sempre, não, eu não vou fazer com eles porque a gente está competindo. Não estão competindo. Não. Um está trabalhando um contexto de um animal, o outro está com contexto de outro animal, mas está no mesmo sistema. Então, quando a gente traz isso, é como se o recurso viesse único para alimentar essas organizações que já atuam, já têm o entendimento todo do processo e aonde vai chegar, mas que juntos, depois cada um devolva para a gente o que precisa ser devolvido de mensuração, para que a empresa entenda exatamente aonde está indo, e depois essas organizações podem se conectar juntas, separadas ou juntas, mas cada um fazendo o seu papel sem precisar da gente estar envolvido. Então é mais ou menos isso. Quando a gente desenhou aqui na FairJob um pouco do nosso modelo, na verdade no começo a gente falava muito de um círculo virtuoso. Esse círculo virtuoso, na verdade, ele começava evidentemente no bem-estar individual. Ele passava por o bem-estar por consequência do grupo, que conectado com o resultado da empresa, na verdade, permitia retornar isso para a sociedade em termos de ESG. Né? Isso é um desenho bem do início. O que a gente sempre acreditou que a sustentação financeira, a saúde financeira dessas empresas era importante justamente para que esses projetos pudessem florescer. Como é que você enxerga, já que você está numa posição inclusive privilegiada, como é que você enxerga a importância dessa questão de verbas e como é que está esse assunto hoje em dia? O quanto essa rastreabilidade, na verdade, hoje está sustentando de fato a atração de volumes maiores de recursos, o quanto eventualmente isso está conectado com os interesses e com as contribuições que possam vir de instituições públicas. Como é que está essa questão de sustentação financeira desse modelo? Então, a gente está agora, nesse momento, fazendo toda essa organização porque a gente está ampliando muito o impacto que a gente tem. Então, quando vê, por exemplo, programas grandes de reflorestamento que estão tendo agora, de corredores ecológicos, que está unindo já grandes empresas, que tem movimentos na área ambiental principalmente, em que está atuando isso, a gente entra com a metodologia PRU social de educação para que é uma catalisação. É como se pensar num laboratório, numa experiência, a gente vai usar o elemento catalisador para dar um impulso mais rápido no resultado. Então a gente vem dessa forma, né, trazendo os projetos com educação para que esses lugares possam expandir. A falta de educação ambiental também, de educação para a vida. Eu não falo só educação formal, tá? Eu trago também a educação informal fora da escola para adultos também e de outros sistemas. É muito grande, então a gente consegue atrair, por ter uma metodologia testada, né, sistematizada e tudo, a gente consegue atrair essas grandes empresas que já estão dentro desses movimentos, principalmente, para que eles possam aportar o recurso que precisa para o projeto, que justamente, por exemplo, num caso de reflorestamento, vai ser devolvido para eles em formato de bolinha de semente, feita por toda a população, seja idoso, programas com mulheres, programas com... não importa qual é o tema ali que a gente vai estar trabalhando. Mas para eles é como se trouxesse uma sustentabilidade da população toda está envolvida, engajada,
e sentindo apropriada e além de conservar aquele local que foram eles que fizeram parte e plantaram, né? Porque estudaram, passaram por um processo, não foi só ir, faz bolinha de semente e vai embora. Não, tem todo um processo nisso. É um processo de apropriação do local, no fim das contas, né? E trazendo também que sempre eu entendo o contexto geral. Né? Como Aster, a gente entende o contexto geral da situação que a empresa precisa e depois a gente escolhe e traz os especialistas para validarem esse contexto com a gente. Então, a nossa rede é trazendo especialistas que possam validar e mostrando que, o como é importante para a empresa projetos como esses possam acontecer. Paula, como é que você acha que a gente poderia contribuir com essa história? Onde é que você viu que a Fairjob poderia trazer o seu grãozinho de areia aí para uma entrega tão bacana? Bom, eu acredito que a mensuração que vocês fazem aí, trazendo o FIB, é especialmente importante, principalmente porque a gente não tem esse tipo de mensuração. E isso ajuda também a gente mostrar para as empresas que, olha, além de trabalhar com a governança dentro das empresas, que a gente pode estar trabalhando, que é o que vocês já fazem, nos projetos é como se a gente mensurasse mesmo e pudesse trazer tá aqui, como começou, como que terminou, seja evento, seja o ano, seja 3 anos, e a gente conseguir ter uma base científica mesmo, né, de que precisa ter de um lado que é invisível e é mais difícil de ser mensurado. Isso é uma das situações e, ao mesmo tempo, a gente também poder contribuir com vocês, trazendo projetos após, né, uma mensuração, para que possa ter uma continuidade de algum programa dentro da empresa ou da situação de bem-estar mesmo, para que possa continuar tendo, deixando um legado, que vocês possam deixar um legado físico nos lugares em que possa ser visivelmente trabalhado, em que todos possam estar juntos num sistema único ali, né? Que lindo! Estamos chegando no final. Deixa um recado para a turma, diz aí o que do ponto de vista de transformação, do ponto de vista da Aster, do ponto de vista da Paula, qual é o recado que você quer deixar no final? Eu deixo o recado para que todos possam despertar esse efeito borboleta, colocar seus dons e talentos a serviço e que somos todos agentes polinizadores de regeneração. Então a gente tem que precisar fazer a nossa parte. Paula, muito obrigado. Foi muito bom receber você aqui. Também agradeço. Turma, fechamos mais um Papo Fair. Obrigado a todos. Vai ter mais novidades em breve. Abraço. Obrigada. Very good.